lindo. Gosta de peixe, pelo jeito. Opa. Né? Tava ele aqui falando algumas dicas. Antes da gente falar sobre mal de Parkinson, doutor, vamos falar a questão do chocolate que a gente brincou lá na cozinha no quiz. Essa endorfina, ela é responsável realmente pelo prazer e outras coisas boas no corpo, né? Quando a gente fala em endorfina, a gente generaliza ela, por quê? Porque ela é muito benéfica para várias coisas. Não é só no centro do prazer que ela age, que ela é um neurotransmissor, né? Então, deixando a pessoa mais feliz, então a gente fala que ela é o tratamento para depressão, né? Então, é o tratamento natural para depressão. Sim. É o neurotransmissor que age contra isso. Não significa que na depressiva você come chocolate igual louco, né? A pessoa que é mais ansiosa, ele come mais, né? Mas a endorfina em si, ela aumenta mais, não é em qualquer chocolate. É principalmente no chocolate amargo, chocolate preto. Ah, é? É porque ele tem maior quantidade de cacau. Então, o chocolate preto, em alguns casos, ele tem um chocolate bom, né? É acima de 40% de cacau. Então, esse que teria que ser consumido? Esse seria o ideal. É um chocolate acima de 40%, 50% de cacau. Porque o chocolate branco, daí a quantidade de cacau é pequena. É pequeno e aí engorda mais também, né? É muito gorduroso. Mistura, gorduroso. Ele é muito mais gorduroso. É feito com a gordura do cacau, uma coisa assim, com a manteiga, né? Com a manteiga. Tem bastante ali. Isso. Ah, então bacana. Bom, hoje é o Dia Nacional, isso? Do Parkinsonismo. Isso, da doença de Parkinson. Parkinson, por que Parkinson? Porque foi o nome do descobridor, né? Sim. Então, em 1807, ele que descobriu. O sobrenome dele é Parkinson. E o que ele descobriu? Ele descobriu sobre uma forma de doença, onde o pessoal chamava de paralisia agitante. Por que isso? Porque ele não consegue caminhar direito, ele é rígido, sabe? E só que ele agita, ele treme, é o famoso contador de moedas, né? Então, são características do Parkinson. E depende de uma parte do corpo. Tem pessoas que é um braço, tem pessoas que mexem a cabeça, né, a perna. Como que isso liga, doutor? Funciona assim, ó. Existe um neurotransmissor também, né? Assim como a endorfina, existe um outro chamado dopamina. Essa dopamina, ela age na parte do núcleo, né, nigrans, uma substância nigrans, ali a gente tem uma quantidade grande de dopamina. Nesse Parkinson, ele tem diminuição dessa dopamina. Então a dopamina é que funciona como um neurotransmissor inibidor. Inibidor do movimento involuntário, do tremor, por exemplo, da marcha. Ela que controla ali. Ela que controla, ela que fala assim, não, ela amolece, vamos dizer assim, ela estabiliza a marcha, estabiliza o tremor. Então, e se a pessoa tem um déficit disso aí, tem uma menor quantidade, ela pode estar diante de uma doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela pode ser causada não só pela idade, é muito mais frequente com a idade. Acima de 65 anos é mais comum o Parkinson. Mas é falta do que no organismo? De dopamina. Mas e o que leva a ter dopamina? Não, nós temos no organismo... É normal, mas a gente come alguma coisa para ajudar nisso? Existe alguma coisa assim ou não? Não. A dopamina é o corpo mesmo que produz? É o corpo mesmo que produz. Nós temos, são um dos neurotransmissores. Não é que nem a endorfina, que você come chocolate e aumenta. Assim, existe uma pesquisa que, às vezes, comendo alguns alimentos, entre eles salmão, vitamina E, várias coisas, ômega 6, ômega 3, assim, diminui a probabilidade de ter isso. Mas se a pessoa tiver uma genética propícia, ele pode comer o que quiser que vai acontecer. Vai acontecer. Tá? Outras coisas também, existe o parkinsonismo adquirido daí. Entende? Esse que eu estou falando é o parkinsonismo idiopático, a doença de Parkinson idiopática, ou seja, independente da pessoa tendo genética, vai acontecer isso. Não tem uma causa, é idiopatia, é genética. Tá certo? Agora, existe um outro tipo de doença de Parkinson, que é a doença de Parkinson secundária. Nós podemos até citar um nome, né? O Muhammad Ali, aquele lutador. Então, aquele lutador de boxe, quando a pessoa levou muito traumatismo de crânio na cabeça, ele desenvolveu o Parkinson. Por quê? Porque ele lesou essa área do cérebro que produz dopamina. Outra causa seria, e uma coisa muito importante, que às vezes eu citei aqui, aqueles remédios vasodilatadores para tontura, para labirintite que a gente comentou, tá? Na sequência, principalmente a sinarizina, tá? Que é todo mundo conhece, o Estugeron, essas coisas, ele pode levar a parkinsonismo secundário, pelo abuso, pessoas que tomam todo dia. Usam direto. Isso, tomam o dia por muito tempo, geralmente 1 ano, 6 meses, tem pessoas que usam isso. Sim. Ele pode estar diante num Parkinson secundário. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, geralmente começa na mão. É um tremor num lado só, começa numa mão, né? Ele começa a tremer mais do que o normal. Não é um tremor rápido e não é um tremor ao movimento. É diferente do tremor de ansiedade. Aí volta e meia chega no meu consultório e fala assim, não, uma pessoa de 20 e poucos anos, tremendo. Né? Então, assim, isso é uma ansiedade, é um tremor rápido, fino, né? O do Parkinson não, é um tremor lento
E é de repouso, geralmente. Doutora, vamos só ver, tem uma telespectadora, Dona Sueli do bairro? Dona Leila. Dona Sueli, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Grazi. Tudo jóia, Grazi, eu queria fazer uma pergunta para a doutora Aramis, eu estava falando a respeito do chocolate ali, né, para pessoa que tem depressão. Uhum. Eu tenho depressão, faço tratamento, né, só que o chocolate, ele faz o efeito contrário para mim. Em vez de eu ficar alegre, né, eu sentir satisfação por comer o chocolate, eu fico triste. E você come qual chocolate, Su? Qualquer chocolate, eu gosto muito de chocolate, né? Mas eu como mais esse sonho de valsa, esses bombons, né? Uhum. Então, só que pra mim faz efeito contrário, eu fico super triste, eu fico com vontade de chorar. Você fica mais depressiva. O porquê disso? Então então nós vamos voltar a falar pra você agora, presta bem atenção, a doutora Aramis vai falar, porque às vezes você está comendo chocolate errado, tá bom? Tá bom, Su, obrigada pela participação. Graças. Tchau. Um abraço para você, no caso da Su, que é isso, né? Respondendo a pergunta dela, assim, isso é uma característica dela, não é o normal. Não é que vai acontecer com todo mundo, não, né? Pelo contrário, 99,9% das pessoas elas vão ter mais disposição, porque a nossa fonte de energia é o açúcar. Então, ela comendo chocolate, independente de ser branco ou preto, ela vai ter mais dinamismo. Mas respondendo a pergunta dela, aquele chocolate não seria o ideal. Seria o ideal comer acima de 70%, que eu falei. 55% para cima já é o ideal para ela produzir uma endorfina, né? Então, a Su tem que procurar o chocolate meio amargo, né? O chocolate ou amargo mesmo. Ou amargo mesmo. Esse chocolate, Su, que você tem que comer. O chocolate puro. O puro, que acho que na embalagem vem, né? Que tem mais cacau, né? Isso. Esse é o ideal pra você comer. Não é aquele qualquer um que você compra ali na farmácia, né? Esse é o saudável. Esse é o saudável. Porque esse outro chocolate que você está comendo, esse aí engorda mais. Ele tem misturas com leite, com um monte de coisa. E às vezes ela pode ter uma intolerância ou algum mal-estar intestinal gástrico que pode fazer isso aí. Isso é comum também. Então, legal. Então, joia. Vamos lá. Então, para nós finalizar nosso assunto, que já está correndo o nosso tempo hoje, passando rápido, doutora Aramis. Então, funciona assim. O doença de Parkinson tem 4 características importantes. Os principais sintomas são a face esmarmórea, que a gente chama, a face atípica. Ele não sorri, ele não contrai, é uma face, você olha assim, uma face, a gente chama marmórea por quê? Porque ela é adinâmica, ela não tem movimento quase, uma face congelada. Tá? A segunda é o movimento nas mãos, que é um tremor rápido, né? E de repouso, a pessoa começa a fazer isso no repouso, e quando vai fazer o movimento, ele para. Por exemplo, fica mexendo, se pegou, para, né? Outros sinais são a roda denteada, quando a pessoa vai abrir, parece um canivete o braço dele, porque ele não consegue abrir numa amplitude. A bradicinesia, a gente chama isso aí. E a última, que é uma coisa muito comum do Parkinson, é a marcha. É uma marcha de petit pas, é uma marcha de passinho, com a coluna arcada, né? Então a pessoa fica andando bem rapidinho e de passinho, um passinho curto, assim. Isso é bem característico do Parkinson também. Tá certo. Obrigada, doutora Aramis, por hoje. Até a próxima semana, então. Agradeço. Ok, obrigada. Agora, a gente vai falar para você da SA Shop